Olá, pessoal, boa noite a todos. Eu sou Regina Silvia, sou terapeuta de família, assistente social, e é com prazer que eu estou aqui com vocês hoje para fazermos uma reflexão sobre a importância da família na aceitação do diagnóstico. E represento, então, a Associação Brasileira de Epilepsia, que tem por intenção, com essas lives, ampliar a informação sobre a epilepsia e tentar construir um conhecimento, colaborar para a construção de conhecimento uniforme, consistente, onde as pessoas estejam juntas com a ciência, para que a gente possa construir um mundo melhor para as pessoas com epilepsia. Então, hoje a gente tem aqui 3 pessoas especialíssimas para conversarmos um pouco sobre família e epilepsia. Então, a primeira é a Fernanda Bittencourt, que é formada em pedagogia, tem formação em educação especial e conhecimento na área de deficiência visual. Dá um oi, Fê. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui na live. Depois temos o Luiz Fernando, que é artista plástico, escritor e palestrante. E a Cida, mãe do Luiz Fernando, que é cuidadora de idosos e voluntária do Hospital Público. Bem-vindos. Obrigada. Tudo certo aí? Então, gente, Obrigado. Então, para a gente fazer uma pequena introdução, nós sabemos que receber o diagnóstico de epilepsia é algo bastante impactante, porque tem uma série de questões que estão embrincadas com esse nome, né? Tudo que se pensa a respeito dessa palavra epilepsia vem junto com esse diagnóstico. Então, gente, é no âmbito da família que o processo de adaptação a essa novidade se inicia. Então, a gente vai refletir um pouco aqui como é que foi na experiência, né, do Luiz Fernando, da Fernanda, da Cida, esse caminhar, né, que a partir do diagnóstico as pessoas fazem e tentam fazer em direção à adaptação, à aceitação e a um bom tratamento, quando isso tudo é possível. Então, passo a palavra para algum de vocês que queira começar essa discussão. Então, eu acho que se a gente começar com o próprio tema da live, né, que é família e aceitação do diagnóstico, a gente já vai poder falar muitas horas aqui, né? Porque eu acho que nós, seres humanos, temos uma tendência a aceitar muito fácil as boas novas, né? Tudo que é bom, você se alegra e aceita muito bem, com muita facilidade. Começa a fazer parte da sua vida muito fácil, né? Mas as coisas ruins, aí são mais difíceis, né? Porque quando você fala em aceitação, você está falando também de uma mudança de vida, de uma nova estruturação. Porque nós temos, né, você como psicóloga, né, Regina, deve saber muito bem que o ser humano é muito bom em rotina, né? Mas não tira ele da rotina que pronto, né? E quando você vive com um paciente de epilepsia, tudo que você não terá será rotina, né? Porque, principalmente no caso do Luiz Fernando, que ele teve um quadro muito grave, né, onde ele tinha muitas crises, foram anos para que se chegasse numa cirurgia, num controle de crises. Então, eu até usava um termo que eu dizia que as crises eram como que fantasma, né? Porque aparecia quando você menos esperava, né? Estava bom, a pessoa estava bem, conversando, e de repente caía, né? Então, eu acho que tudo isso é muito difícil para o ser humano. Você tem que aceitar que você teve uma pessoa que até então estava bem, e de repente tem alguma doença que vai chegar e vai mudar esse curso daquilo que você já estava acostumado a viver, daquilo, de todas as expectativas, que quando a gente tem um filho, a gente tem uma expectativa, queira ou não, né?
daquilo que será no futuro, como é que ele vai ser quando crescer, o que é que ele vai estudar. E, de repente, você se depara com uma doença que faz você dizer, não, se eu conseguir viver hoje, ótimo. Né? Então, os seus parâmetros são confrontados. E você é obrigada a mudar os seus parâmetros. E dizer, que bom, né? Se ele conseguir não ter crise hoje. Então, eu acho que isso é uma das coisas que são mais difíceis, né? Você conseguir conviver com isso, né? Entendeu? Cida, só para fazer uma pequena síntese, né? Assim, você está dizendo para a gente o quanto que essa novidade, né, que a família já não estava esperando, ela vem apresentando essa doença crônica que traz esses sintomas, que são as crises, que são imprevisíveis, né, que eles não têm um controle, né, porque se vem, acontece, não escolhe lugar, não escolhe momento, né? Então, as crises de epilepsia colocam a família toda numa instabilidade, né? Numa insegurança e numa falta de controle, né? Em busca do tratamento, em busca de como agir, do que conhecer a respeito da doença, porque a ignorância é muito grande a respeito, né? Eu acho que esses pontos que você trouxe são muito importantes. Vamos lá. Comigo já foi bem diferente, sabe, Rê? Na verdade, eu cresci com 1 ano e meio, eu acabei tendo uma crise convulsiva, febril, e aí no decorrer da minha vida, eu também acabei tendo, com 4 aninhos, eu acabei tendo crise, depois eu tive crise de ausência, eu não sabia que era epilepsia, então eu tive muita dificuldade na escola, eu acabava tendo crise de ausência na sala de aula, e jamais imaginava que aquilo faria parte do meu diagnóstico mais para frente. E aí, depois, com 16 anos, eu acabei também convulsionando novamente. Então, a epilepsia acabou ficando presente na minha vida no decorrer de todo esse tempo, mas eu não tinha ainda o diagnóstico de epilepsia. Quando eu tive o diagnóstico, para mim, não foi assim tão impactante. Mas eu conversei com a minha mãe e a minha mãe comentou que ela ficou assim, desesperada. A primeira vez que eu acabei convulsionando. E quando eu tive principalmente o diagnóstico. E eu imagino, não acredito. Me coloco no lugar dela. Mas a minha ficha só foi cair do que é epilepsia quando eu fui para o mercado de trabalho após formada. Porque ela nunca para mim foi um obstáculo. Obstáculo nós temos, né? Eu respeito esses obstáculos, remédios e tudo mais. Mas eu nunca coloquei como uma parede, algo a mais que eu pudesse fazer na minha vida. Eu não posso fazer isso porque eu tenho epilepsia. Não, eu posso estudar porque eu tenho epilepsia. Eu posso viajar porque eu tenho epilepsia. Então, eu nunca coloquei nada acima disso. Eu acima da doença. Entende? Acho que isso é algo muito importante. E a família te dando o apoio ainda mais, faz assim, é o papel fundamental para que você consiga ver a doença dessa maneira. Quer dizer, no caso, me parece que tanto o Luiz Fernando quanto você tiveram esse apoio fortemente, amplamente, né? Graças a Deus. Luiz Fernando, você também acha, Luiz Fernando, que a tua mãe soube trazer esse apoio para você? Eu acho que na época que eu fiquei doente, se não fosse o apoio que a minha mãe me deu, eu não estaria aqui hoje. Na época que eu fiquei doente, eu tinha que ir para a escola. As escolas aqui de São Paulo, elas não queriam aceitar minha matrícula, porque elas tinham medo das minhas convulsões. Aí eu acabei tendo que estudar em uma escola
na Granja Viana, lá no quilômetro 21 em Cotia, e a minha mãe tinha que acordar 5 horas da manhã comigo, aqui na divisa de São Caetano com São Paulo, 7 horas da manhã, a gente tinha que estar em Pinheiros, o ônibus da escola me pegar lá. Se eu perdesse aquele ônibus, a minha mãe tinha que ir até Cotia comigo, aí ela voltava, ela tinha que ficar na casa de algum amigo meu que morava ali nas redondezas, para às 6 horas me pegar em Pinheiros. E quando isso não ocorria, a dona do ônibus, ela me levava para a casa dela, que era do lado do estádio do São Paulo. Aí minha mãe tinha que ir até lá, chegava a me pegar, a gente chegava meia-noite em casa, para estar no outro dia de pé de novo, para ir para a escola. E fora que o mundo, antigamente, ele não era como o de hoje, que tem metrô, que facilita as coisas. Era tudo de ônibus, era tudo mais complicado. Uhum. E se não fosse a garra da minha mãe... Não, eu queria perguntar se você percebia que a tua mãe dava conta, ou se ela ficava muito nervosa, se ela precisava, né, contar com a ajuda de outras pessoas, como que ela enfrentou esse momento, que é tão difícil, né? Um momento que precisa reorganizar tudo, né? Além de lidar com as emoções, tem que reorganizar a vida, né? Você passou por cirurgia, você passou por vários momentos no tratamento difíceis, né? Como é que você via essa tua mãe do teu lado? Eu via como um apoio da minha mãe mesmo, como se eu tivesse uma pessoa a mais do meu lado me dando carinho, que estava ali para cuidar, porque a qualquer momento eu podia ter uma convulsão e bater a cabeça e morrer. E eu vejo isso como todo momento ali ela estava ali tentando evitar que isso acontecesse. Uhum. Uhum. E pode falar. Regina, pode falar. Eu queria até enfatizar aqui que esse negócio das minhas convulsões era tão grave que como ninguém sabia a hora que eu podia ter uma convulsão, eu usava um capacete na cabeça para proteger eu. E se eu tivesse uma convulsão... Você quer falar o nome da sua síndrome? Que acho que é importante as pessoas conhecerem. Síndrome de Hansen. Síndrome de Hansen. Uhum. Então, realmente as crises são abruptas, né, Luciana? Cai para machucar mesmo, né? Quer dizer, a mãe tem que ficar né, evitando o mal, né? Na briga, né, Cida? Na luta, né? Verdade. Sempre. E para você ter uma ideia, eu era escravo das convulsões. E eu cheguei a tomar já 17 anticonvulsivos para tentar controlar essas convulsões. Uhum. E os remédios não estavam dando conta. Uhum. Desculpa cortar você, Lu. Mas olha um testemunho desse, como o do Luiz. Chegar a tomar 17 comprimidos para tentar controlar as crises. Como que a sociedade não se sensibiliza com isso? Como é que a sociedade... A minha pergunta é o seguinte. O Luiz falando que ele tomava 17 comprimidos anticonvulsivos para tentar controlar as crises dele. Aí eu te pergunto, como que a sociedade não se sensibiliza
com uma situação dessa? De que maneira você acha que a sociedade deveria expressar essa sensibilização? Respeitando. Esse é o primeiro passo. Como é respeitar isso? Como seria esse de aceitar. Na verdade, a aceitação seria não apenas o meu foco eu sempre digo mercado de trabalho, porque é onde eu sinto maior exclusão. Mas seria em todos os âmbitos sociais. Se você está na rua e acaba tendo uma convulsão, como diz o próprio Dr. Silvado, geralmente as pessoas, quando você cai, as pessoas fazem assim. Agora, quando você tem uma convulsão, as pessoas fazem assim. Isso faz sentido. Entende? Já começa por aí. E se você vivencia uma como essa, o que você deve fazer? E você não sabe lidar, busca conhecer. Só que o que acontece? A maioria das pessoas vive, passou, não tem a ver com a vida dela, posso estar julgando, tudo bem, posso estar sendo radical, tudo bem, mas é o que eu vejo, infelizmente, hoje na nossa sociedade. As pessoas não sabem acolher as pessoas com epilepsia. Uhum. Eu acho que não é nem só a epilepsia, né, Fernanda? Eu acho que é o diferente, né? Aquilo que sai do normal. Né? Eu não vejo só como epilepsia, eu vejo, até outro dia, até a Regina estava falando com muita propriedade numa outra live, né? A Regina estava falando sobre o mercado de trabalho, né? Como as pessoas são simplesmente despedidas, né? Vão embora porque descobriu, né? Então, o currículo dessa pessoa, todo o empenho que essa pessoa teve em se formar, em estudar, o tempo que ela gastou, muitas vezes, né, dinheiro também, por que não, que ela disponibilizou, não é levado em conta. É como se essa pessoa tivesse meio com uma Covid, né? Vamos falar de alguma coisa bem atual para as pessoas entenderem. Até porque muitas pessoas que é contagiosa a epilepsia, ainda tem mais isso, vamos complementar. Não, e ainda que agora as pessoas entendem que não é uma doença contagiosa, porque no século passado as pessoas ainda achavam que a baba era contagiosa, né? Que se você encostasse na pessoa, você podia adquirir a doença. Quer dizer, era ainda pior, né? Conseguia ser pior, né? Quando você pensa que não consegue. Então, mas aí eu tenho que fazer um parênteses com vocês, né? Porque a epilepsia ainda é uma das doenças que mais mobilizam o preconceito e estigma. Por exemplo, eu trabalho na Unifesp, no ambulatório de epilepsias de difícil controle, faço reuniões semanais, e em todas as reuniões eu recebo essa pergunta, se a baba pega, se tem que puxar a língua. A gente está em 2020. E se é uma questão espiritual. Então, o que isso mostra? A gente sabe que, por exemplo, na Itália, em Roma, a gente tem a Roma antiga dentro da cidade nova. A epilepsia é assim, ela ocupa um espaço no imaginário social que ainda é velho, que ainda é antigo, que ainda não foi derrubado, não foi renovado. Portanto, os mesmos mitos que se tinha lá atrás perduram hoje. Então, a epilepsia é uma doença que requer algum conhecimento para que a gente entenda como é que essas crises acontecem. Muitas pessoas nem sabem que, a maioria no Brasil não sabe que uma convulsão pode ser um problema do cérebro, né? Nem o mais básico as pessoas sabem. Então, o que a gente precisa fazer, né? Nós estamos falando hoje de famílias. Então, a gente sabe que as famílias, como vocês dois estão dizendo, são o esteio, né? Para quando as pessoas têm uma doença, tem qualquer tipo de problema, a família é aquela que protege, que provê, abraça, que cuida, né? A gente sabe que tem pessoas que não conseguem fazer isso, mesmo sendo mãe, mesmo sendo pai. Mas a função da família, que caracteriza uma família é essa, cuidar, certo? Mas a família está dentro de uma sociedade. Então, como é que a sociedade pensa a respeito da epilepsia? Se a família está dentro da sociedade, ela também representa a sociedade, ela também desconhece, a maioria das famílias desconhece. Tem crianças que têm crises
há anos, e a família ainda não sabe que aquilo é uma crise. Né? Por quê? Desconhecimento total, não foi informada, não tem campanhas suficientes para elucidar isso. Né? Tem até uma pergunta aqui do Wellington Silva. Ele perguntou assim, mas como respeitar o que não se conhece? Isso. O desconhecido assusta. Também sofro muito com a discriminação. Ótimo. Eu poderia responder para ele. Ótimo. Eu abri um canal no YouTube e eu falo sobre a doença. Eu falo o que é epilepsia, eu conto sobre a minha história. Eu acho que nada melhor do que passar informação para poder diminuir aos poucos esse preconceito. Se cada pessoa que tem epilepsia fizer isso, passar informação e falar mais sobre o assunto, com certeza eu acredito que vai melhorar muito essa nossa história. O que você acha, Rê? Não, eu penso que é muito importante, isso é indispensável, né, para que a gente consiga caminhar. Só que, como disse a Cida, o preconceito tem duas vertentes. Tá? A primeira é desconhecimento. Eu tenho um conceito prévio que vem de mitos, de fantasias, de uma história pregressa que ninguém trouxe uma outra cara para ela, de uma memória antiga, né? Porque as pessoas com epilepsia, elas são citadas, inclusive, na Bíblia, né? E cada um tem uma interpretação daquilo que foi citado, mas pode ter alimentado muito esse imaginário no sentido negativo. Então, arcaico, né? Isso. Uma face do preconceito é essa. O desconhecimento ou conceitos prévios de que quem tinha epilepsia tinha problema de saúde mental, né? Que as coisas eram sinônimas, e não são. Se é um problema do cérebro. Ele pode ser visto muitas vezes nos exames. Tá lá, mostra. Né? É bem fisiológico. A mente é outra coisa. Outra coisa, então, o preconceito tem uma outra face que está relacionada à dificuldade que a Cida falou das pessoas lidarem com as diferenças. Nós temos médicos que não gostam de atender pessoas que têm HIV. Nós temos enfermeiros que não sabem ou não querem atender pessoas com epilepsia. Isso acontece? Sim. Tem professores que desconhecem e que também não gostam. Né? Tem muitos. Tem pais e mães que também têm essa dificuldade. Por quê? Porque ela aprendeu na sua ancestralidade, na própria comunicação familiar, de que determinadas coisas são feias, são sujas, são erradas. Então, quando a gente fala de epilepsia, a gente está lidando não apenas com conceitos científicos que faltam, a gente está lidando com um imaginário social milenar que traz todas essas informações e que ainda não foram renovadas. Me fala um pouquinho, Luiz. Vamos deixar o Luiz falar um pouquinho. Oi, fala, querido. É que você estava falando sobre doenças que é citada na Bíblia, né? Igual. Enquanto você estava lembrando aqui, quando a pessoa tinha lepra na Bíblia, ela tinha que ficar separada por 7 dias para ela ser purificada. Que eles acreditavam que podia ser contaminada as pessoas. E hoje a gente já sabe que não é bem assim. Então, eu acho que eles eram um pouco desprovidos de conhecimento naquela época. Sim. De conhecimento e de tratamento. Né? Hoje a hanseníase tem tratamento e as coisas mudaram. Exatamente. Mas a epilepsia nunca foi contagiosa. Né? Nunca foi contagiosa. Ela não passa. Exatamente. Ela é uma lesão no cérebro, é algo no cérebro, lá dentro. Então, essa fantasia foi se formando e se perpetuou. Né? E mesmo a ciência, com todo o seu aparato, não derrubou. Exatamente. Porque a gente precisa fazer algo mais. Né? E uma das coisas, Cida, agora eu gostaria de falar um pouquinho com você, é assim,
Eu penso que também a postura que as pessoas e as famílias das pessoas com epilepsia vão assumindo também favorecem isso, porque muitas vezes as pessoas vão se acuando, Cita, porque esse monstro do preconceito é tão voraz e ele vai minando tanto a autoconfiança nas pessoas e a possibilidade de um futuro bom, que as pessoas se recolhem, as crises expõem muito. Então, as pessoas com epilepsia não fizeram o aprendizado de se postar, né? De discordar. O que você pensa a respeito disso? Então, vocês estavam falando, até a Fernanda falou de respeito, né? Uhum. Isso é uma coisa que é muito visível, né? Então, uma frase que eu sempre tentei colocar no coração do Luiz Fernando, na mente dele, era assim, não é o que você recebe da vida que é importante, é o que você vai fazer com isso. Tá, você tomava 17 comprimidos, você tinha um monte de crise. Você pode sentar e achar que, você é uma pessoa tão sem sorte, porque você foi portador de uma doença rara. Ou você pode escrever um livro para alcançar outras pessoas. E foi o que ele fez. Tá, então, e eu sempre tentei colocar no coração dele de que ele pode tudo. Eu acho que agora eu quero pintar tela, ele me disse. Tá bom, então vamos lá. Vamos aprender, vamos entrar em oficina de arte. Tá, vamos fazer. Eu quero participar de uma exposição. Tá, vamos lá. Eu quero participar de uma exposição numa pinacoteca. Tá, vamos lá. Entendeu? Porque eu acho assim, não adianta eu exigir que as pessoas respeitem se eu não começar a partir de mim. Não, porque eu não posso, Regina e Fernanda, ser responsável pelo preconceito das pessoas. Porque muitas vezes você vê as pessoas falarem tanto em respeito, mas elas mesmas não respeitam. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é a família se esforçar, porque não é fácil, não é uma situação simples, mas você se esforçar para ajudar o outro. Porque se a pessoa já é portadora de uma doença, onde nem sempre as crises são controladas, que ela pode a qualquer momento cair e não sabe como. Se ela não tiver segurança de, pelo menos, a família estar do lado e dizer, não, olha, você caiu, mas vamos levantar. O que você precisa? Vamos ajudar. Olha, você caiu, mas já passou. Você está com sono? Então dorme. Está com dor? Vamos dar um analgésico. Entendeu? Está com muita crise, sem controle? Vamos ligar para o neurologista. Sempre temos algo a fazer, mas eu acho que mais do que dar o remédio, mais do que fazer o tratamento, é o apoio. Né? Você saber que aquela pessoa é um ser humano. E ele é um ser humano que precisa de apoio, porque a epilepsia não é uma doença que a pessoa, como ter uma cefaleia, por exemplo, uma dor de cabeça, que você toma uma medicação. Não, a pessoa pode cair. Se ela cair, ela vai precisar de ajuda. Né? Então, eu acho que a família é fundamental. Né? Então, eu acho que as pessoas precisam, vou repetir, tá? Se você me permite. Claro. As pessoas, os familiares, precisam se esforçar para ajudar, para estar junto. Regina, Fernanda, eu sou voluntária no ambulatório de epilepsia de um hospital público. Quantas vezes você vê pacientes graves, porque em hospital público não tem pacientes simples. Todo paciente que faz acompanhamento em hospital público é paciente de controle. O paciente vai sozinho. Quantas vezes o residente vai discutir um caso e fala assim, olha, fala para o assistente, eu não sei nem como que eu vou tratar esse paciente, porque ele não sabe nem me falar como é que ele toma medicação. Então, coitado do residente, ele fica também de mão atadas, porque se ele não sabe nem a dose, porque não tem um acompanhante.
sabe? Então, gente, vamos gastar tempo, vamos nos esforçar para estar junto dessas pessoas, sabe? É um apelo que eu faço. Por favor, vamos ajudar, não vamos deixar essas pessoas mais sozinhas do que elas se sentem quando elas têm crise. Porque tem coisa que nós não podemos impedir. Eu não posso impedir de ter crise, mas eu posso estar junto, eu posso dar apoio. Sabe? Eu acho que é isso. Nós precisamos nos permitir admitir que você não está sendo castigada porque você tem uma pessoa com epilepsia do seu lado. Você não está sendo castigada porque você tem alguém junto. Oi, Fê. Mas sem tirar como aprendizagem. Não é, Fê? Claro. Gente, olha, eu acho que depende de mim. O que eu posso fazer? Eu posso ter um filho com o Rasmussen que um dia vai participar de uma live, que vai escrever um livro, gente, que vai participar de uma pinacoteca. Sabe? Isso é magnífico. É uma retomada, é uma virada. É uma virada muito grande. Só um minutinho, o Rodrigo Cincílio, a Bárbara e Ellen pediram para o Luiz Fernando mandar um abraço. Não sei quem são, mas... Manda um abraço, Lu! Amigos. Um abraço a vocês, Rodrigo, Bárbara, Ellen. Legal. São um dos poucos amigos que o Luiz tem, porque é outra coisa. Eu mandei um abraço para ele muito grande. Que legal. Fala, Cida, conclua, Cida. Então é isso. E é essa questão de ter amigos também, porque as pessoas abusam da inocência, da fragilidade dessas pessoas. Então é muito difícil uma pessoa com epilepsia ter amigos, fazer uma amizade, mas não é impossível. O Rodrigo e a Bárbara é uma prova disso. É difícil? Mas não é impossível. Então, não vamos... Um beijo no coração de vocês, Rodrigo, Bárbara. Muito legal. Ai, querido. E tem o Éder também, viu? Tem o Éder também, Vieira. Gente, tem uma pergunta aqui também. Desculpa o meu desabafo. O Éder Vieira está aqui com uma pergunta, tá? Que diz respeito às coisas que a Cida falou. Como uma família, de que maneira, Cida, uma família pode blindar a exposição ao preconceito e à rejeição? Você está falando o que a família tem que fazer, né, Cida? Agora, como? De que forma? Vocês ajudem então, primeiro passo, na minha opinião, é a família aceitar. Porque se eu não aceitar, eu jamais vou passar segurança para o meu familiar que está com epilepsia. Então, para que o Luiz possa conseguir ir trabalhar, para que ele possa conseguir ir no banheiro, sair, fazer compra, ele precisa ter segurança de que ele pode, que ele consegue, que ele é capaz. E eu acho que essa segurança você passa na medida em que você aceita, né? Ele tem uma limitação, tem coisas que ele ainda não pode fazer, né? Por exemplo, ele tem muita vontade de dirigir, ainda não chegou a hora, né? Mas existem muitas outras coisas que ele pode fazer. Então, eu acho que a aceitação da família é o começo de tudo. Sem aceitação familiar, fica difícil. Agora, aceitação é a palavra-chave do nossa live aqui hoje, né? Aceitação. Como é que a família aceita, né? Porque assim, você está me falando que para você foi assim, né? Acho que a mãe da Fê, a família da Fê também teve uma postura semelhante. Depois você vai falar um pouquinho, Fê, mas como é que as pessoas aceitam se elas não têm isto? Porque a gente sabe que quando a pessoa recebe o diagnóstico da epilepsia, existem fases até a gente poder alcançar a aceitação ou não. Tem pessoas que podem parar na primeira fase. Então, a fase de sobrevivência, né? Que se refere ao choque que você recebe, ao luto, de que você está recebendo uma coisa difícil, como disse a Cida, sentimentos de culpa, de autopiedade, de negação. Tem famílias que param na negação, não conseguem aceitar, nem assumir aquilo, né? Por dificuldades.
Então, a tristeza. A segunda fase é a fase de busca, né? Que já é um primeiro passo onde você fala, não, o que tem que fazer? Vamos fazer, né? Mas também não quer dizer que está aceitando. A terceira fase de ajustamento, onde você começa a tomar atitudes importantes, como levar para a escola, como pôr para fora isso, começar a desabafar, começar a falar para as pessoas. Tem gente que não consegue nem contar, né? E a última, que seria a fase de separação, né? Segundo uma teórica que é a Nancy Miller, que fez uma pesquisa acompanhando famílias que tinham pessoas com problemas neurológicos graves. Mas, assim, nem todo mundo, Cida, tem todos esses recursos, né? Então, o Éder está perguntando, como é que a família faz para se blindar? E eu pergunto para vocês, se a família não consegue aceitar, e se ela não tem esses recursos que você teve, que a família da Fernanda tem, como é que faz? Então, mas aqui nós estamos falando de recursos psicológicos, né? E não de recursos financeiros, né? Não, todos, né? Porque quando a pessoa não tem nenhum recurso financeiro, também é um peso enorme. Nós vivemos um país de miséria. A epilepsia acomete 2%. Nos lugares pobres, mais do que isso. É muita gente com epilepsia e sem conhecimento, sem recurso financeiro, sem recurso de tratamento. Então, a gente tem que incluir essas pessoas no que a gente está pensando, né? Como é que faz? Então, eu acho assim, se a pessoa não consegue aceitar, eu tenho uma má notícia para essa pessoa. Né? Desculpa, mas eu não posso mascarar. Né? Eu acho que a gente está numa live de pessoas que querem melhorar. E para você melhorar, muitas vezes você vai ter que mexer na ferida. Né? Então, eu acho que se a pessoa não consegue aceitar, ela vai se preparar para um sofrimento maior, porque vai doer muito mais para ela, porque ela vai sentir culpa, o outro vai sofrer mais, porque não vai ter apoio. Então, assim, eu acho que vai ser ruim para todo mundo. Então, eu aconselharia para essa pessoa olhar para dentro dela, né? Pode falar. E procurar, né, ajuda, se ela, uma ajuda espiritual, uma ajuda psicológica. Hoje em dia, apesar da gente estar num país pobre, mas a gente tem muitos recursos, né? Sim. Tem até a internet aí que pode te ajudar em muita coisa. Porque senão, se a pessoa não aceitar, eu acho que vai ser pior para todo mundo. E você, como terapeuta familiar, Regina, pode endossar ou não o que eu estou falando. Se eu estou falando alguma bobagem. Faz todo sentido. Só que, assim, a dificuldade não vem do nada, né, Cida? O que você está dizendo é assim, precisamos caminhar na direção da aceitação. E eu estou com uma pergunta aqui, gente, que é assim, meu esposo tenta não medicar nosso filho na frente dos outros com medo de gerar preconceito. Eu insisto em fazer para que ele cresça achando normal, né, o uso da medicação. Sem contar também a importância de que quando ele não estiver perto da gente, as pessoas tenham conhecimento do seu quadro. Então, olha aí o que você está falando. As pessoas com epilepsia vão ter crises. Então, se elas estão em ambientes fora de casa, alguém tem que saber que elas têm para poder até dar uma guarida, se necessário for, né, Fê? Né, Luciana? Agora, se eu aprendi... Eu acho, pelo menos... Como é que eu vou contar? Como é que eu vou pedir ajuda? Eu acho que, na verdade, o que o esposo dela está fazendo, com todo o respeito, claro, mas é a minha opinião. Eu tenho epilepsia, eu cresci com epilepsia. Ele só está instigando, infelizmente, ele está alimentando o autopreconceito dele futuramente. Não creio estar sendo radical, mas, infelizmente, a partir do momento que você esconde, você oculta essa pessoa que tem a epilepsia, ela vai crescer querendo ocultar, esconder e ter vergonha, que é o que a gente vê sempre em todo lugar. Então, a primeira coisa a fazer é aceitar, e que é tudo que a Cida falou, e eu ainda complemento que, a partir do momento que, se a família não aceita
você do jeito que você é, a própria Cida falou assim, ai, me desculpa. Realmente, mas eu acho que a partir do momento que você não tem a autoaceitação, como que a sociedade vai te aceitar? Reflita sobre isso. Então, aí, tem outra questão aqui, né, gente, que diz respeito a isso que você está falando, né, Fernanda? No meu caso, a maior dificuldade de aceitação do diagnóstico vem da minha parte. Parece que não consigo mais viver e a minha antiga vida sem estar alerta 24 horas por conta das convulsões. Até crise de ansiedade tive por conta disso. Então, a princípio, né, eu gostaria de dizer para essa pessoa que é muito difícil mesmo, né, ficar exposto às crises. Claro que isso gera muita insegurança, gera uma série de sentimentos, aumenta a ansiedade. A gente está vendo essa pandemia, né, pessoal? Como a gente está ansioso, como a gente fica incerto, né? A epilepsia nos expõe a isso. Porque se eu estou no meio de pessoas que eu não conheço, se eu estou na rua, as pessoas vão ver algo que eu não gostaria, né? Eu vou ficar vulnerável ali. Quem é que gostaria? Ninguém. Mas nós estamos buscando justamente caminhos para que nós possamos ficar melhor com a gente, né, vocês, com esse sentimento de insegurança, de ansiedade e do preconceito, né, porque assim, quando a Cida fala das famílias, da necessidade da aceitação, da autoaceitação, é muito compreensível que isso seja o grande tesouro, até para a gente ajudar a transformar a sociedade. Mas eu compreendo muito as pessoas que falam quando não conseguem se aceitar. Porque a gente vive num lugar onde não se aceita, onde não se trata com respeito, onde não se conhece, onde as pessoas com epilepsia não são nem reconhecidas nas escolas, porque as autoridades escolares desconhecem as crises. Então, elas podem se machucar fisicamente e certamente vão se machucar emocionalmente e moralmente com o bullying. Porque as pessoas não entendem, as outras crianças não estão sendo inseridas, não estão sendo educadas para compreender a epilepsia, que é um problema de saúde que qualquer um de nós pode ter. Basta machucar o cérebro, ter uma doença infecciosa no cérebro. A gente não falou aqui das causas da epilepsia, mas, gente, o cérebro é algo muito sensível. Machucar, ter um parto difícil, sofrer alguma coisa, ter uma meningite, uma doença infecciosa, pode trazer uma lesão, né? Uma má formação. Não, e a gente está falando de uma doença neurológica que é primordial para a OMS. Ela é a primeira doença neurológica que está ali na situação. E como que as pessoas... Então, sabe, assim, para concluir, Fê, a questão da autoaceitação, ela está relacionada a como a pessoa é vista. Né? Nós tivemos lá na Unifesp uma pessoa que entrava no banheiro para ter as suas convulsões. Ela trancava a porta do banheiro, trabalhava no correio, e então ele tinha medo de ser visto, ele ia ser mandado embora, ou ia sofrer preconceito, então ele se escondia, ele saía todo machucado do banheiro, mas ele preferia isto a ser visto. E tem inúmeras pessoas que sentem assim, e não é porque elas querem, né? Fala. Fala, Lu. Teve uma vez, falando um pouquinho de preconceito, e eu estava lá na Avon Interlagos e eu tive uma crise de ausência. E a única coisa que eu lembrava era do telefone da minha mãe. E aí eu liguei para ela, aí eu falei assim, mamãe, eu não sei onde eu tô. Aí ela falou assim para mim, tem alguém passando perto de você? Aí eu falei, tem. Passa o telefone para a pessoa. Aí ela, quem eu era, onde eu... Aí essa pessoa me levou até o departamento onde eu trabalhava. Aí o que eles fizeram comigo? Eles avisaram a minha mãe que estava acontecendo comigo. Aí eles pagaram um táxi para me trazer até em casa. Minha mãe, ela foi conversar com o neurologista. Aí ele falou assim,
isso aconteceu foi porque a gente não achou que o Luiz ia ficar tão bem, estudar, trabalhar. Aí marcada uma nova cirurgia que eu fiz lá perto do Porto de Cumbica. Aí ele desligou essa parte do meu cérebro. Aí de lá para cá eu não tive mais convulsão, não tive mais crise de ausência. Maravilhoso, né? Um tratamento eu bem... pude perceber não a Avon como firma, mas a Avon como ela cuida dos seus funcionários. Muito legal o seu depoimento, Fernando, maravilhoso. As empresas deveriam agir assim, né? Tem mais uma pergunta aqui, Com certeza, igual, olha, depois de 11 anos... Pode concluir, que daí eu passo a pergunta. Igual, agora, depois de 11 anos, eu fui demitido da Avon. Agora vai fazer 2 anos que eu trabalho no Eftlia. Muito legal, Fê. E eu trabalho na frente de caixa. E teve uma vez que uma cliente foi falar para minha chefe que eu era muito lento, que eu atendia as pessoas muito devagar. Aí qual foi a resposta da minha chefe? Você fica quieta no seu canto, que você não sabe a história de vida dele. Se você soubesse a metade da história de vida dele, você não estaria criticando ele. Parabéns, difícil ter um chefe assim, né? A pessoa não soube enfiar a cara. A Fabiane Aline, ela falou assim: quando eu falei de aceitação, na verdade me referia ao medo. Já estive lendo bastante sobre o assunto. Pergunto sempre ao neuro aquilo que tenho dúvida. E meu marido e minha mãe me dão muito apoio. Porém, queria saber lidar com esse medo. Foi isso que ela colocou. Porque ela tinha falado que, no caso dela, a maior dificuldade de aceitar do diagnóstico vinha da parte dela. Lembra, Rê? Sim. Então, eu gostaria que você respondesse, Fernanda. Como é que você acha que ela pode lidar com o medo? Conta um pouquinho. Olha, meu Deus, deixa eu pensar. Na verdade, eu não sei os tipos de crises que ela tem, né? As minhas são crises de ausência, mas eu já tive crises convulsivas. E o medo não tem como não te acompanhar quando você acaba tendo uma convulsão. Eu já tive uma convulsão quando eu estava na rua, ia atravessar a rua e acabei convulsionando. Então, ele vai te acompanhar. Mas eu acredito que o fato da família te abraçar, você buscar conhecimento sobre o assunto, você tomar os seus remédios na hora certa, você ter uma boa alimentação, e bem, tudo isso vai te ajudar a segurar as crises. Agora, se você tem uma crise igual a minha, que é refratária, de difícil controle, o medo é psicológico. Então, você vai ter que trabalhar o seu psicológico, vai ter que buscar um psicólogo, e isso, com o tempo, você vai, como você falou, existe toda a parte da aceitação, existe toda uma fase, o medo é a mesma coisa. Então, eu acredito que é trabalhando o psicológico, é indo no psicólogo, você trabalhando em si também, isso eu acredito que ajuda bastante. Não sei se você quer complementar, Rê. Não, é perfeito. Não tenho nada a complementar. Só se a Cida e o Luiz Fernando tiverem. Como é que a gente lida com o medo? Eu acho que o medo é uma coisa que todo mundo tem, né? Ninguém é super-herói, né? E é uma coisa, como a Fê falou, eu ainda
o que ela falou, eu acho que é uma coisa que você vai vencer dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, né? É uma coisa isso. Então, eu acho, talvez uma coisa que ajudasse um pouco, ela não se cobrar muito. É uma mulher, né, Fê? Exatamente. É a Fabiane, tá? Então, ela não se cobrar muito de querer, eu não posso sentir medo, eu não posso ficar ansiosa, eu não posso. Ninguém é super-herói, lembra disso, não se cobra. Ter medo, tá bom, o seu medo também não é sem fundamento, não é um medo do nada. Tem uma razão, tem um fundamento. Então, vamos entender que você pode, se permita ter medo, se permita ficar ansiosa. Se permita, né? Eu acho que isso também é uma coisa que pode ajudar, né? A pessoa se permitir, né? Ter os momentos de medo, momentos de ansiedade e pronto, bora, que o dia não vai ficar o dia inteiro assim. É só por agora, é igual a Covid, vai passar. Isso aí, tudo na vida passa, né? Tudo é fácil. Tem um grupo de terapeutas aqui, né? Tem um grupo de terapeutas aqui. Tá fácil o negócio, tá muito bom. Meus parabéns. Eu queria lembrar uma coisa para acrescentar. A terapia cognitivo-comportamental tem um método, tem uma estratégia chamada acalme-se, para lidar com a ansiedade, com a fobia, com o medo e com o pânico. E o A significa aceite. Né? A primeira coisa mais importante é nós precisamos aceitar aquilo que vem, né? Assim, não é gostoso, não é legal, mas espera aí, tá aqui, né? A partir daí a gente vai caminhando. Fala, Fê. Outra pergunta, né? O Alexandre Batista Feliz, ele falou: Regina, minha filha tinha preconceito de mim antes da cirurgia. E após 3 meses depois da cirurgia, voltou o preconceito da família. É difícil viver ao lado deles. O que você diria para o Alexandre? É difícil mesmo, né, gente? Eu acho que tudo isso que a gente está dizendo já são palavras para o Alexandre também. Acho que tem famílias que realmente têm mais dificuldade, tem famílias que não viveram também o aconchego, o amor, o respeito, não sabem lidar com essas coisas. Então, se a família não consegue aconchegá-lo, não consegue fortalecê-lo, vamos constituir uma família fora também, uma família do coração, né? Se tem algum primo, se tem algum tio, se tem algum padrinho, algum vizinho, e se a gente também, né, junto nesses grupos de epilepsia tão legais, né, que as pessoas estão tão próximas, então vamos procurar constituir essa família de coração. E quem sabe ter um pouco de paciência a mais com a nossa própria família quando ela não consegue nos dar aquilo que deveria dar, né? Que nem todo mundo tem para dar. Então, favorecer que a família também participe de coisas como essa, dar algumas informações, tudo isso no sentido de tentar ajudar, mas a gente não pode se deixar sozinho, abandonado, né? Acho que a gente precisa buscar outras pessoas que possam... Como diz aquela frase, é a família que escolhe, não é mesmo? Os amigos são a família que nós escolhemos, né? E não aquela que a gente veio nela. Isso mesmo. Fala, Luiz Fernando. Então, essa dica. Fala, Luiz Fernando. Queria falar? Igual, eu penso que, tipo, o preconceito, essa insegurança da pessoa com o som meio, coisa que ela se menos insegura, sempre tem, independentemente da religião, ler um capítulo da Bíblia, do modo da pessoa, buscar a Deus, pedir para Deus ajudar a pessoa nas suas próprias limitações, que, igual eu tive muitas limitações no meu caso, mas
com as próprias limitações, eu fui buscar em Deus, o que eu podia fazer, e o que Deus começou a fazer na minha vida. Como a minha própria mãe já falou, ele foi mostrando passo a passo, eu escrevendo um livro, um quadro, palestra aqui, ali, e ele começou a montar a minha vida como se fosse um quebra-cabeça. E eu creio que não é só na minha vida que ele quer fazer isso, mas é a vida, tipo, da Fernanda, da Regina. Porque eu sei que ele... Pode falar. Não, eu achei brilhante isso que você falou, porque você está trazendo a questão da espiritualidade, né? Os seres humanos, nós somos corpo, mente e espírito. Até a Organização Mundial da Saúde reconhece essa instância humana. E você lembrou uma coisa essencial, que assim, quando a gente conversa com um ser maior, com uma divindade, quando a gente põe a nossa espiritualidade para se movimentar, seja na meditação, seja numa filosofia, em qualquer caminho, a gente aciona uma vontade ativa, né? A gente aciona um algo mais que vai trazer uma resposta e que parte de nós, né? Então, é realmente uma busca, uma esperança e um caminho novo. Então, isso realmente fortalece, Luiz Fernando. Acho que você lembrou uma coisa muito essencial. Muito diferente, sim, né? Que não é porque hoje deu errado... Não é porque hoje deu uma coisa errada na minha vida que vai ser sempre assim. A vida, ela me dá... Eu preciso transformar esse limão em uma limonada. É isso aí. E não sentar na posição de feto e chorar. Sim. E para isso eu tenho que levantar a cabeça e enfrentar as coisas. Muito bem colocado. Não entendi. O Hamilton Lima, ele falou uma coisa bem importante. A família não pode super proteger. É um comentário bem legal, bem importante para a gente colocar aqui, né? Eu já vou passar para a Cida dar uma mão nisso daí, mas eu queria falar também que aqui atrás o Hamilton falou o seguinte: atualmente sou professor e em todas as minhas primeiras aulas, em todas as turmas, dou uma explicação para os alunos sobre a epilepsia. Mostro minhas medicações e o que fazerem caso eu tenha uma crise. Quer dizer, ele se vale da autoridade, né, de um professor, do papel de um professor, e desse lugar ele conta isso para os alunos e ele ensina sobre a epilepsia nossa, passa informação, né? Muito, adorei, Hamilton. Acho que também, assim, parabéns. Tanto pessoalmente, isso mostra o quanto você galgou, né, nessa questão do preconceito, como também você está fazendo aí um trabalho social muito importante, né? Porque a condição de professor é uma condição que pode ajudar muito os alunos e pode quebrar muito o preconceito, porque é na escola que as pessoas adquirem a sua identidade social. Então, se na escola as pessoas começam a enxergar a epilepsia como um problema de saúde, como qualquer outro, né? Que é algo que todo mundo que tem cérebro pode ter, e como acolher, cuidar das crises, como isso é uma coisa natural, é aí que as pessoas começam a mudar uma forma de ver, né, a epilepsia. Mas, Cida, por favor, a superproteção, vocês também. O que nós temos a dizer da superproteção? Sim. Fale, Cida, você como mãe, o que você diz? Igual o Hamilton falou. Fala, querido. Fala. Igual ele falou sobre a superproteção. Se a minha mãe ela tivesse sido super protetora na minha vida, hoje eu não seria a pessoa que eu sou hoje.
eu seria aquele copo de cristal da vidraça, que se caísse, quebrava. Mas a vida me ensina forte. Então, mas eu acho que, na verdade, a superproteção E agora está ligada também com a insegurança, né, das pessoas. Não é que as pessoas querem superproteger, é que, na verdade, é um medo do desconhecido, né? Então, se eu vou... como é que eu vou deixar meu filho sair sozinho se ele, de repente, pode também se sentir mal? Então, aqui, gente, não tem supermulher, volto a falar. O Luiz só começou a sair sozinho também quando ele tinha crises controladas, tá? Ninguém aqui está achando que, sem ter controle de crise, você pode largar a pessoa para sair sozinha. Não é isso, não, tá? Mas eu vejo a superproteção mesmo como um medo por trás, né? Não estou querendo entrar na área da Regina aqui, né? Mas eu acho que, na verdade, a superproteção fala de um medo, fala de uma insegurança, né? Que precisa, novamente, ser trabalhada, né? E aí tem muitos tipos de coisas que você pode fazer para trabalhar isso. E eu acho que a superproteção não ajuda, né? Esse é o ponto, né? Eu que eu diga. Eu que eu diga. Eu vou falar porque a minha mãe não vai assistir. Mas a minha mãe, ela me vou até falar mais baixo, mas ela me super protegeu. Tá gravando, Fernanda. Mas ela sabe que ela super me protegeu a vida com a insegurança, o medo dela de que eu tivesse crise. E até quando eu falei que eu ia criar um canal, que eu ia expor, que eu ia falar sobre epilepsia, porque tinha que acabar essa falta de informação sobre a doença, e eu não seria, digamos, uma pessoa que não passaria informação, alguma coisa eu estou fazendo pela doença, a minha mãe falou, você vai se expor dessa maneira. Mas é porque, assim, a minha mãe também, ela não consegue falar na câmera, já começa por aí. Então, também tem isso. E eu vejo a minha mãe sempre no lugar do filho. E ela achou uma grande exposição da minha parte. Falar sobre mim, e falar de mim e falar da doença, entende? Mas é importante a gente ver que eu não sou epilepsia. Eu tenho. Eu sou a Fernanda. Eu sou a Fernanda que faço vídeos de vez em quando e falo sobre epilepsia, tenho uma crise ou outra e tomo algumas medicações. Mas eu sou a Fernanda, professora, que descobriu que ama a comunicação depois do YouTube e tenho a minha personalidade. E então, por isso eu acho importante, sim, e por isso que eu acho tão importante você olhar ao redor, olhar para todos os lados e ver os dois lados, ver o lado da sua mãe e ver o seu lado. E analisar se está havendo superproteção, se não está havendo, converse, fala, ei, mãe, foi o que aconteceu, eu falei, ei, mãe, eu não consigo emprego por causa disso, eu preciso expor tudo isso, não há necessidade, eu sinto a necessidade, e mesmo que a minha mãe ainda não compreende, ela ainda acha que eu estou muito envolvida com a epilepsia, e eu falo para ela, mãe, é a única coisa que eu tenho para me envolver. Eu não tenho emprego, eu não tenho trabalho. Então, eu vou me envolver com a causa. E ela mesmo, assim, acredito que seja por... É superproteção mesmo. É insegurança dela mesmo e por amor. Com certeza, ela não faz isso por mal algum. Sim, com certeza. Entende? Mas acho muito importante você, que tem epilepsia, analisar os dois lados. E ver que essa superproteção jamais é feita por mal, mas busque conversar. É isso que eu busco fazer. E eu estou buscando conversar aos pouquinhos. Isso aí é todo um processo. Você não vai conseguir convencer da noite para o dia sua mãe ou seu pai sobre isso. Sobre o meu caso é o canal e a exposição. Para você pode ser uma outra situação. Verdade. Gente, muito importante isso que vocês trouxeram. Eu gostaria de complementar um pouquinho, lembrando que a superproteção, ela não ajuda as pessoas a terem autonomia, né? E sim, ela
provavelmente venha da insegurança, dos temores, porque a epilepsia é uma doença que mexe muito com os pais, né? Nesse sentido, porque assim, se eu solto, pode cair, pode machucar, né? Se vai no lugar, as pessoas não vão saber cuidar. Então, os pais são muito expostos nessa vulnerabilidade. Então, é muito fácil a gente incorrer com os excessos. Só que os excessos, eles assim, mostram não confiança, né? Então, a pessoa que tem epilepsia precisa ver a confiança nos olhos dos pais, porque ele também não está confiante, né? Então, se ele cresce num ambiente onde as pessoas vão fazendo as coisas por ele, ou vão impedindo, né, um caminho de autonomia, claro que isso vai ser extremamente negativo e vai ter um resultado ruim que vem de encontro com aquilo que a sociedade faz com as pessoas com epilepsia. Quando assistem uma crise, começam a tirar os encargos, tirar as funções, né? Porque assim, vai ter uma... Aí, não. E, gente, não existe inclusão social sem participação. A criança só se sente incluída quando ela brinca junto, o adulto só se sente incluído quando ele estuda junto, quando ele faz um trabalho, quando ele tem um papel na profissão, na atividade. Então, pessoas com epilepsia e familiares precisam acreditar e saber que pessoas com epilepsia são capazes. E se a sociedade lança um olhar de dúvida, a gente tem que estar forte, os profissionais, inclusive, no sentido de que, sim, pessoas com epilepsia têm defeitos e têm muitas qualidades como qualquer outras pessoas. E precisam de um lugar de espaço, assim como quem tem outras tantas diferenças, né? Então, a gente não pode abdicar dessa confiança de que pessoas com epilepsia têm talentos, têm capacidades e precisam ter possibilidades, né? Assim como qualquer outra doença. Oi? Assim como qualquer outra doença. Exatamente, exatamente. Mas, então, a superproteção vem na contramão disso, né? Gente, me pediram para falar de algo muito importante, que alguns pais colocam nas redes sociais imagens de crises, né? De crianças tendo crises, de pessoas tendo crises, e a gente entende que isso não é uma coisa, não é uma boa exposição. Né? Eu, por exemplo, trabalho na Unifesp, nós temos um grupo de profissionais, nem no grupo de profissionais a gente pode expor vídeos de crises, porque não é ético, não é adequado. Então, a gente pede para que os pais não exponham filmes, isso é feito para entregar para o médico, né? Para o profissional de saúde que acompanha o filho. Não se deve expor, não é que é uma coisa feia, não é isso. Nós sabemos que isso é do ser humano, né? Nós que trabalhamos com isso, quem vive. Mas não é ético, não é adequado, é uma exposição sem necessidade. Então, vamos falar de uma outra forma, vamos comentar de outra forma, evitar as imagens, porque isso, inclusive, pode ter um mau uso, né? As redes sociais são um canal aberto para tantas coisas, né? Então, vamos evitar isso, parar de fazer isso, tá bom? Mais perguntas, Fê? Você que está administrando as perguntas aí. Não, por enquanto é isso. Podem mandando mais pergunta, pessoal. Então, deixa eu concluir essa coisa da superproteção, que o último passo, né, que a Nancy Miller fala da questão dos passos em direção à aceitação, o último passo é a separação. Então, vejam que ela fez uma pesquisa com adolescentes e crianças com doença grave neurológica. E, no final, os pais que fizeram um bom caminho no sentido da aceitação conseguem se separar, né? Quando encaminha essas crianças para a escola, às vezes até lares que abrigam várias crianças que têm deficiência. Então, faz parte da evolução, do crescimento, os pais e os filhos se diferenciarem, são pessoas, né, diferentes, e cada uma tem o seu caminho. Portanto, o desapego também tem que ser constante, mesmo que a criança tenha uma deficiência importante, né? E isso não é muito fácil, né, Cida? A gente faz no dia a dia essa coisa de que assim, é para o mundo, é para a vida, vai conseguir o que ele puder, vamos embora para frente, e não ficar grudado, igual uma galinha choca, assim, não vai dar, não sei, tenho medo, não pode. Fala um pouquinho. Eu acho que, na verdade, Regina, quando a pessoa diz assim, você não vai sair de casa, na verdade, ela está resolvendo um problema que está nela, né? Porque ela é insegura.
porque ela tem medo, porque ela não quer que a outra pessoa saia, porque se a outra pessoa sair, ela que vai ficar nervosa, ela que vai ficar preocupada, porque tudo está nela, não é? Então, eu acho que é uma atitude muito comum, você simplesmente tolir a pessoa e proibir, você não vai, fica aqui debaixo dos meus olhos, onde eu possa ver e te controlar, também fala de controle, né? Eu acho que isso também fala de controle, uma coisa que também é difícil, que você tem que lidar todo dia, não, olha, eu estou controlando, então esse negócio aí está errado, né? Porque a gente todo dia tem que aprender alguma coisa. Então, eu acho que também fala muito de controle, é uma coisa que a gente vê muito, né? Então, eu vou proibir, né? Mas essa não é a melhor solução, né? Mas é a solução que a gente mais vê, né? A mais vista, é proibir. Você fica do meu lado e aqui eu te controlo, aqui eu vejo tudo que acontece, eu estou sabendo, né? E a Regina também falou de uma outra coisa, que a família fica exposta, também o que vão falar se acontecer alguma coisa, né? O ser humano é muito disso, né? Do medo da reação dos outros, né? Da exposição, né? Que você fica vulnerável, né? Se a outra pessoa sai, você está vulnerável, porque não está mais debaixo do seu controle, pode acontecer coisa que foge daquilo que você pode controlar, né? Então, eu acho que tudo isso é coisas que a gente precisa começar a analisar, e eu falo de mim também, tá? Gente, eu não sou super mulher, né? Então, é coisas que você todo dia precisa estar se exercitando, né? Entendeu? Cida, dá para pegar um gancho até com isso que você está falando e falar sobre um comentário do Thiago Carmo. Ele comentou assim para Regina: Regina, acredito que não somente a família direta, pai, mas também todas as pessoas que estão presentes em nosso cotidiano sentem-se desconfortáveis com as crises convulsivas. E aí, o que você acha? Quer falar um pouquinho? De novo, é o preconceito e a não aceitação, não é, Regina? Então, gente, de novo, essa questão que é real, né? O Tiago não está falando de algo que não existe. Não Nós vivemos no Brasil e nos países em desenvolvimento, né? Por isso a Fernanda falou que a Organização Mundial de Saúde concebeu em 2016 a epilepsia como doença prioritária, porque, especialmente nos países em desenvolvimento, porque eles sabem o quanto as pessoas com epilepsia sofrem com esse preconceito, com esse estigma, né? Então, claro que é real tudo isso e que tem um grande movimento a ser feito, porque as famílias são frutos da sociedade, as pessoas que nos cercam também. Como a Cida estava falando no começo, pessoas com epilepsia e familiares têm que fazer um grande movimento interno, buscar ajuda, buscar terapia, buscar participar de grupos, mostrar cara para poder sobreviver. E acho que nós estamos fechando aqui, não deu nem para dar tchau, né, Fê? Perdi a hora. Já acabou. Oh, que pena, passou tão rápido, né? Se despeça, Fernanda. Bom, então tá, pessoal. Você vai fazer o fechamento, então, Rê? Eu queria deixar, então, uma consideração final. Para você que tem epilepsia de difícil controle ou não sendo, que acaba ocultando a doença, infelizmente, é algo comum, mas que essa live fica como reflexão, porque acredito que se você oculta a doença, vem da própria aceitação familiar. Então, mostre para essa pessoa, mostre para o teu avô, para os teus amigos, informação sobre a epilepsia, mostre meu canal do Episódios da Fê, os próprios posts da ABE e vários outros. Epi Brasil tem muita fonte de informação hoje em dia sobre epilepsia. Eu sempre digo que só não tem informação hoje em dia quem não quer. Então, assim, busque passar informação, compartilhe informação, trabalhe todo esse psicológico, é necessário ser trabalhado isso em você, mas sei que não é fácil, eu passei por isso. Então, eu sei o que você sente, mas é necessário a gente buscar, informar, divulgar para conseguir políticas públicas com a causa. Ótimo.
Ótimo, Fê, acabou muito bem. Meu recado também é esse, de que a gente tem que fazer todo esse movimento e nos unirmos muito, né? Porque sem demanda social não há políticas públicas, para que a gente possa construir um mundo melhor para as pessoas que estão vindo aí. Muito obrigada a todos, até as próximas lives. E... Só um recadinho. Aqui, pessoal, não esqueçam que quem está assistindo essa live vai ganhar como hora complementar para quem faz faculdade, ok? A ABE vai estar disponibilizando o certificado, tá bom? Então, não esqueçam. Espero que você tenha assistido. Ou, se não assistiu, encaminhe, né, Rê? Isso mesmo. Gente, muito obrigada. Beijo obrigada a todos. Beijos. Tchau, tchau.